Boa noite a todos, graça e paz, seja bem-vindo para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Aqui quem fala é o professor Rogério, acompanhado aqui do Ebert, do Rafael e da Rayane. E juntos hoje nós vamos dar início à exposição do livro de Marcos. Então, pessoal, primeiro livro do Novo Testamento que nós vamos estudar. A partir de agora, nossas aulas serão nesse formato aqui de mesa redonda, assim como foi nos estudos de Jó. Se você acompanhou, você pode lembrar como foi. Se não acompanhou, vai aqui na nossa playlist, no nosso canal e assiste nossas mesas redondas sobre o livro de Jó. Então hoje, pessoal, começa o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento, né? Não foi o primeiro livro, mas foi o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento. E por se tratar em ordem cronológica do primeiro e por apresentar uma certa singularidade, nós vamos começar o nosso estudo então por este evangelho. Você que está em casa nos acompanhando, pode pegar sua Bíblia e abrir em Marcos capítulo 1. Aqui nós temos aqui diferentes versões de Bíblias, né? O Ebert, por exemplo, usa a MacArthur, eu estou usando a NVT juntamente com a Rayane e o Rafael a Alphalete. Então as versões, as traduções podem ser diferentes, mas durante o debate a gente vai estar falando aqui de uma forma para que haja uma compreensão geral e coletiva de todos, ok? Então, pessoal, vamos orar. Vou pedir para o Ebert nos apresentar em oração para a gente começar então a nossa aula. Senhor, agradecemos a Ti pela Sua graça, toda suficiente. A verdade é que somos ótimos em pecar, terríveis em fazer o bem. Mas o Senhor é melhor em salvar do que somos em falhar, Deus. Agradecemos a Ti pela Sua graça e pela Sua bondade de nos guiar, de nos confortar, de nos consolar e de nos dar esperança de que, ainda que a figueira não floresça, ó Deus, o Senhor está conosco. Apresentamos-nos a Ti agora, Senhor, e diante de Ti queremos aprender. Pedimos ao Senhor iluminação pelo Teu Espírito Santo, que a nossa consciência seja esclarecida uma vez mais para entender da Tua Palavra, ó Deus, e nos dá vida através de conhecermos ela. Gera vida espiritual em nós de tal maneira, Senhor, que sejamos um pouco mais parecidos com Cristo hoje, em toda forma de pensar, em toda forma de viver, quer comendo, quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, mas sendo tudo pela Sua glória. Agradecemos ao Senhor pela Sua bondade e pela dádiva da salvação. Abençoa o professor, Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Pessoal, então, o estudo de hoje vai se concentrar nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Marcos. Por aula, a gente vai estudar entre 2 e 3 capítulos. Então, são várias passagens, são muitos textos. Então, nós pedimos que você preste bastante atenção nas exposições. Cada um de nós terá aproximadamente 18 minutos para fazer sua exposição, ok? Então, 18 minutos para o Rogério, 18 para o Ebert, 18 para o Rafael, 18 para a Rayane. O Ebert ficou com texto duplo hoje, vai ter, obviamente, mais um tempo para falar, né? Haja visto também sua natureza de falar muito, né? Então, nós vamos iniciar. E a primeira divisão, Marcos capítulo 1, dos versículos de 1 ao 20, farei, então, esta primeira exposição. Só para a gente dar introdutório, pessoal, para a gente entender o texto que a gente vai ler. O Evangelho de Marcos, ele é o menor evangelho da Bíblia, ele é bem resumido, vocês podem observar isso na leitura. O prólogo de Marcos, ele é um prólogo bem rápido, né? Porque a intenção de Marcos, como nós vimos na introdução ao Evangelho, é escrever para os romanos, para que eles conhecessem o Cristo prometido, que é servo e aquele que vem para testemunhar e fixar o reino de Deus na terra. Então a intenção de Marcos em escrever o seu Evangelho é mostrar isso, o Cristo sofredor. Ele é o servo, ele é aquele que vem para servir. E aí muitas coisas que a gente vai ver em Lucas e em Mateus, Marcos não vai se preocupar de escrever, porque não era a intenção dele. Então muitas passagens que a gente vai ler a partir de hoje, você pode notar uma certa ausência de alguns versículos, elementos, mas não estranhe. Estão presentes em Lucas e em Mateus, mas não estão presentes em Marcos, porque o objetivo dele é outro. Vamos para a introdução. Versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías que escreveu:
Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vida do Senhor, abram a estrada para ele. Então veja, Marcos está dizendo como é que começou o Evangelho de Cristo, o ministério do Evangelho de Cristo. Ele começa a partir do cumprimento da profecia de Isaías sobre João Batista, que seria o profeta, a voz que clama no deserto. Então, essa narrativa inicial, né, fazendo referência a Isaías 40, é para apresentar que Cristo, ele é cumprimento de profecias antigas. Ele não dá muito detalhe, porque não é preocupação de Marcos dar tantos detalhes sobre referências do Antigo Testamento, como vai ser de Mateus, que vai estar escrevendo para os judeus. Como o público de Marcos é um público mais gentil, então ele não dá tanto detalhe. Versículo 4. Esse mensageiro, citado, profetizado por Isaías, era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles os batizavam no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com peles de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e silvestres. Então agora ele dá uma série de características sobre João Batista e seu ministério. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como ele faz isso de uma forma muito rápida e breve, né? Mais uma vez mostrando que o Evangelho de Marcos é um evangelho muito breve, um evangelho muito corrido, muito rápido. Ele tem muito resumão, né? Bem resumo, exatamente. A ideia principal de Marcos não é no capítulo 1. O capítulo 1 é a introdução. A partir do 2 é que ele vai mostrar de fato o que ele quer dizer sobre Jesus. Tá? Então João Batista prega no deserto, atrai uma grande multidão, inclusive de Jerusalém. É importante Marcos falar que inclusive pessoas de Jerusalém iam para lá, porque o público de Roma não conhecia muito Galiléia, Pérea, as cidades, né? Ali da região do norte de Israel. Mas Jerusalém todo mundo conhecia, que era a capital daquele reino, né? As pessoas eram batizadas após o confessar os seus pecados. E aqui tem um ponto muito importante, né? Batismo é depois de confessar os pecados. A primeira coisa que o Evangelho de Marcos quer apontar para a gente aqui é a segunda coisa de nível teológico. A primeira foi o cumprimento da profecia e o segundo, a instituição do batismo, que ela é precedida de confissão de pecados. Então as pessoas iam até João, se confessavam e como símbolo de arrependimento, elas se batizavam. Não é um banho cerimonial, não é um banho ritualístico. Há Sim. espaços para comentários nesses nossos comentários? Claro, sim, desde que seja pré-anunciado. Tá? Não, como você fez. Entendeu? Então, eu acho uma coisa interessante de você falar aqui a forma de batismo, né? Porque nesse tempo que foi escrito esse evangelho, a igreja já estava estabelecida. Sim. E muitas pessoas já foram batizadas, centenas de milhares na verdade. Então, essa era a forma como estavam fazendo na época. Sim. E que ele menciona aqui lá atrás em João. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. A origem do batismo, né? Para entender por que essas pessoas fazem isso. Então ele está explicando a origem disso tudo, exatamente. E como ele se vestia, né? A roupa de João é semelhante à roupa do profeta Elias do Antigo Testamento. Ele se vestia de roupas tecidas com peles de camelo, né? Lembra da capa de Elias, né? Que a gente vê lá em Reis, né? Segunda Reis, quando ele deixa para Eliseu, né? É a mesma característica. Então, as características que aproximam João Batista de Elias não são só proféticas, mas também físicas. Eles têm características físicas. Eles são sozinhos, né? Eles pregam arrependimento, né? E ambos têm um senso comum de que ambos são muito fortes, muito constantes em suas pregações e até rudes, né, em sua maneira de falar, né? No versículo 7 vai dizer: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então Marcos está apresentando aqui que o mesmo João preparava essas pessoas para um segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo, que é o selo da salvação, né? E a salvação só pode vir através de Cristo. Por isso que João não podia batizar com o Espírito Santo,
Porque só quem pode batizar com o Espírito Santo é Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo é o selo da salvação, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, né? Ele é o penhor que Deus coloca em nós, que garante a salvação. E todo aquele que o tem, tem certeza de sua salvação. E aí veja que a expressão que João Batista usa, né? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Pessoal, quem é que fazia essa função na antiguidade? Os servos e os escravos, muito bem. Quando o Senhor chegava na sua casa, se ele tinha escravos, ele não lavava seus próprios pés. O escravo vinha com a bandeja, desamarrava as sandálias e lavava os pés de seu senhor. O que João está dizendo aqui é o seguinte: o que vai vir aí depois de mim, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Você imagina o que João está... O senso de grandeza. O senso de grandeza, sabe? Quem não é digno de ser escravo de alguém? Quem não é digno de ser senhor de alguém, assim, né? Também mostra o senso de insignificância do próprio João. Exatamente, ele quer comparar que ele não é realmente nada comparado àquele que está prestes a vir, ou seja, ele não serve nem para ser escravo daquele que está por vir, né? E é interessante a gente fazer o contraposto, porque a gente está vivendo uma época do Evangelho que a gente é tão semelhante a Deus, né? É um Evangelho que nos aproxima tanto, ele é tão antropocêntrico que só falta colocar o homem como a quarta pessoa da Trindade. Já faz. Né? Já faz até alguns, né? Então é muito difícil, é muito pesado isso. E João ele está mostrando aqui realmente que nós não somos dignos de ser chamados escravos de Deus. Bom, batismo de Jesus. Aí do versículo 9, né, até o 11, ele vai falar de como aconteceu o batismo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado e que me dá grande alegria. Algumas coisas. Marcos, não está preocupado com a infância de Jesus, né? Nem nada do que aconteceu antes. Veja que João, batismo, Jesus batizado. É o que ele está dizendo, né? Jesus deu o exemplo de ser batizado, embora não precisasse fazer isso, mas fez para que se cumprissem as profecias. Essa questão, né? Jesus veio de Nazaré da Galileia, noção geográfica que Marcos está dizendo aqui para a gente. Se batizou no Rio Jordão, daqui a pouco a gente vai ver isso em imagens, né? Não o batismo, mas a localização geográfica, né? E um elemento que eu quero falar com vocês aqui, o Espírito Santo descer ele como uma pomba. Quem nunca viu em filmes ou novelas ou em quadros até, Jesus sendo batizado e uma pomba na cabeça dele, como se realmente uma pomba tivesse pousado na cabeça de Jesus, né? E uma pomba branca sempre, né? Sempre uma pomba branca. Não é a pomba de Casquês, não. Nunca é uma pomba preta ou uma pomba totalmente cinza, né? Vamos pensar pelo ideal judaico, o que seria um animal sem mancha? Um animal sem mancha é um animal totalmente preto ou totalmente branco ou totalmente cinza. Por exemplo, um animal salpicado seria um animal com mancha, aquele que, por exemplo, é preto com marcas brancas ou marca com barra preta. Então, é tipo a nossa costura, né? Eu sou... Exatamente, você a mistura, é manchada. Exatamente, eu sou você é miscigenada. Eu sou costura de preto com branco, a ideia é só que você não é da raça pura, né? Eu sou da raça pura. Se você vivesse na Alemanha em 39, você teria morrido. Né? Não faz. Então, a gente tem aqui essa questão. Se fosse pelo ideal judaico, seria ou uma pomba branca ou uma pomba preta. Das duas, uma, né? Ou totalmente de uma cor. Mas sempre é branca, né, gente? O fato é o seguinte: o texto não diz que o Espírito Santo incorporou uma pomba. Diz que ele desce sobre Jesus como uma pomba. Gente, essa palavra como ela é muito importante, porque ela denota comparação. Como é que uma pomba pousa sobre algo? Veja, o pouso dos aviões, eles foram projetados para serem semelhantes ao pouso de uma pomba. Pode ser de uma vez? Não pode ser semelhante ao pouso de outros pássaros. Então, quando Marcos quer dizer que ele desceu sobre ele como uma pomba, denota todo cuidado, denota gentileza e denota também algo sublime, algo celestial, com toda a característica que esse animal possui, né? A simplicidade, a pureza
e a leveza que tem o pouso de uma pomba, né? Como as pessoas acreditam que Elias subiu numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que Elias subiu num redemoinho, mas as pessoas imaginam Elias na carruagem, né? A carruagem do piano. É tudo questão de interpretação de texto, então a gente tem que ter muito cuidado com No isso. caso, por exemplo, a gente sempre aprendeu que não tinha esse termo de comparação, mas sim que era obviamente uma pomba. E seria o quê? Tipo, o céu se abrindo e não tem nada? O céu, veja, uma coisa é o seguinte, o texto diz que viu o céu aberto. Quem viu? Jesus. Jesus. Ninguém mais viu. Ele viu. E se o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Então é Jesus quem vê isso, de fato, né? Então, e ele que experimenta. O próprio Jesus relatou Exato. esse acontecimento. Exatamente. E uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em quem me dá alegria, ou em quem me comprazo, né? Tem essas diferenças aí. Pode falar. Tem uma pergunta. Tem algumas traduções, até em outros onde acho que relatam essa passagem, se eu não me engano, onde Mateus relata, pode ter errado, mas acredito que relata assim. Relata, na verdade, os três, né? Marcos, Lucas e de João relata. Sim. E lá está escrito assim, de forma corpórea. Como eu consigo resolver esse de forma corpórea? Vamos ler? É melhor ler para a gente não estar conjecturando nada. Onde? A gente pode ver em Mateus 3, do 13 ao 17. Na verdade é só o versículo 17. E Lucas 3, 21 e 22. Mateus 3. O Mateus não está aparecendo de forma corpórea, não. Ué, Mateus 3 está em quem me comprazo. Não, como ponto. Diz como. Em Lucas que diz de forma corpórea. É o versículo 22 do capítulo 3 de Lucas. Veja. 22. Essa tradução, a NVT, ela coloca assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Veja, ainda não diz que era uma pomba, ainda assim usa a palavra como comparação. Então significa que o Espírito Santo em pessoa desceu sobre Jesus como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, em quem me dá grande alegria. Ou seja, ele se manifesta em forma ou desce como uma. É mais provável que tenha sido um grau de comparação. Haja visto que todos os três evangelhos concordam com a palavra como uma pomba, então é mais fácil a gente acreditar que tenha sido um grau de comparação. Que o Espírito Santo, fisicamente, a terceira pessoa da Trindade, desceu sobre ele e se manifestou nele, enchendo, cobrindo ele de poder ali naquela hora. Desculpa atrapalhar, mas isso é o que atrapalha, isso que interrompe muitas interpretações da Bíblia mesmo, esses termos de comparação, que as pessoas não sabem interpretar. E exatamente o que acontece isso. O pessoal pensa que é literalmente uma pomba, a pessoa desceu uma pomba representando Cristo, mas eles não leram, desceu o Espírito Santo como uma pomba. Então não só nessa passagem aqui, mas eu estava escutando uma live falando sobre submissão. Então assim, falou muito a comparação de como o marido ama essas coisas. Então assim, é uma comparação, entendeu? Não uma coisa estática, né? Exatamente. Então isso tem que... É óbvio que esses detalhes, eles são detalhes que não formam heresias. Não é heresia eu dizer que o Espírito Santo encarnou ali numa pomba. São detalhes, na verdade, simples, que são importantes para uma leitura apurada da Bíblia, mas ninguém vai ser chamado de herege se dizer que o Espírito Santo nasceu uma pomba. O importante é que no batismo de Jesus a gente teve presente a Trindade. Deus dizendo: esse é meu filho amado, o filho sendo batizado e o Espírito Santo cobrindo ele naquele momento. Então o que o texto quer chamar a atenção é que toda a plenitude de Deus estava presente ali naquele ato. É engraçado que Jesus foi batizado no nome do pai dele e no nome dele mesmo. Vamos lá. Os próximos textos fala agora no versículo 14 e 15.
Depois que João foi preso, olha, ele já dá um pulo agora, gente, para depois do evento da prisão de João. Batista. É Mateus quem vai falar como é que aconteceu a prisão de João Batista. Lucas também vai dar esse relato, mas Marcos não fala, tá? Então, como Marcos não fala, a gente não vai estar lendo Mateus nem Lucas, não. A gente vai fazer isso quando a gente for estudar esses evangelhos. Então, a gente pula, né, esse evento. Jesus foi para a Galileia, onde anunciou o evangelho. Então, ele está dizendo que Jesus só começou o seu ministério depois que quem morreu? João Batista. João Batista. Não, Isso foi preso. Desculpa. Foi preso. Foi preso. Isso. Mas a conotação aqui é prisão e morte, tá? Quando o Marcos está dizendo aqui prisão, a conotação é prisão e morte. Então veja. Quando o último profeta do Antigo Testamento sai de cena, quem entra em cena? O Messias. E ele não é nem antigo e nem um novo. Ele é o que vai concluir tudo. Ele é aquele para quem todos os outros antigos antes deles apontaram. E o último a apontar foi João Batista. Então o que Marcos está dizendo aqui é que ele é aquele em que todos os profetas apontaram. Então ele começa na hora que João sai de cena. Peraí. Então, tipo assim, é o ministeriado mesmo, porque em Mateus, na parte quando em João, na verdade, que tem aquele relato que chegaram para João Batista falando que Jesus estava fazendo isso, aí ele falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uhum. Só que lá Jesus já estava meio que dando um início. Uhum. Exatamente. Já estava principiando, né? Em Marcos dá essa ênfase aqui, dizendo que foi exatamente quando ele foi preso. Vamos lá. E qual era a pregação dele? Versículo 15. Enfim chegou o tempo prometido. Ele proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está entre vós, arrependam-se e creiam, né? Na pegada de João Batista, no arrependimento, mas agora anunciando que ele vem proclamar o reino, que ele vem proclamar as boas novas. E a gente viu na aula de introdução, evangelho do grego, né? Significa boas novas. Então, Jesus começa a pregar o evangelho. E aí, nos versículos 16 até o 20, a gente tem o chamado dos primeiros discípulos. Veja, enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, ou pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco. Chamou de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Alguns detalhes muito importantes aqui, gente. A classe que Jesus está se aproximando, pescadores, não eram pessoas bem vistas pelos mestres da lei. Por quê? Os pescadores mexiam com animais puros e animais impuros. Então sempre um pescador estava impuro. Porque não era todo tipo de peixe que o judeu podia comer. O judeu só podia comer peixe escamado. Peixe com couro ele não podia comer. Mas quando se pesca, você não escolhe o que vem. Se vende tudo. E aí você separa, né? E segundo a lei judaica, se você se contaminasse com algo, você estaria impuro até o final do dia. Mas no outro dia você teria que trabalhar da mesma coisa. Então todo dia um pescador estava impuro diante da lei, tá? E aí, por isso que Jesus está se aproximando, veja, está se aproximando dessa classe. Porque ele quer exatamente, dentro desse pessoal que é rejeitado, fazer o seu círculo íntimo e quebrando paradigmas. Outra questão, pescadores não eram pobres. Tá? Eles não eram ricos, mas também não eram miseráveis. Tá? Eles não eram agricultores, né? A classe dos pescadores era diferente dos agricultores. Eles ganhavam dinheiro, né, nas suas vendas. Porque o difícil, gente, não era vender. O difícil era pescar. Se pescasse, ia sair. Né? Você vê que o grande problema deles nunca foi com venda de peixe, mas em pegar o peixe. Exato. Também, por exemplo, tinha esse negócio de ser impuro ou não. As pessoas não estavam ligando para a pessoa que pegasse, né?
Eles iam comprar a parte boa, a parte pura, então eles não iam estar contaminados. Sim, claro. Agora, os pescadores não, os pescadores que se... Exatamente. E veja que, quer ver uma coisa? Olha só a família de Zebedeu. Zebedeu, pai de Tiago e João, que eram irmãos. No versículo 20 diz que eles tinham o quê? Empregados. E aí? Qual é o pobre que tem empregado? Né? Queria ter. Né? Qual é a classe pobre da Judéia que tem empregados em seu favor? E a palavra aqui de empregados são servos mesmo, pessoas que trabalham, assalariadas. Então veja que eles não têm uma qualidade de vida ruim, eles têm uma qualidade de vida estável, uma qualidade de vida boa. Tiago e João estavam trabalhando com seu pai porque futuramente herdariam aquilo do seu pai. Eram um dos principais pescadores ali da região. Vendiam peixe por todas as cidades circunvizinhas do Mar da Galileia. Então, gente, era um trabalho estável para toda a vida. Agora chega Jesus e diz: larga toda a fonte de renda que você tem, larga todo o seu futuro que você tem e me segue. A ênfase está aqui. O que Marcos está dizendo é que Jesus chegou para pessoas que tinham um futuro feito, dizendo para eles: larga tudo isso e me segue. Eu ia dizer que às vezes a gente pensa, né, que a Galileia é um lugar, tipo, as trevas, né, de Israel, só que não é assim não. Na verdade, a Galileia é um lugar, na sua quase na sua totalidade, né, maravilhoso. Cafarnaum, por exemplo, onde eles moravam, saúde, filho, onde eles moravam, era muito bom para o plantio, bem mais do que a própria Judéia. Sim, porque ela desertos, etc. Então, onde esse povinho aqui, os pescadores estavam morando, eram certamente numa das melhores áreas da toda a região. Exatamente. Era uma cidade negligenciada ao nível religioso, porque era uma cidade mais próxima dos gentios, né? Você vê que Cesareia de Filipe está um pouco próximo ali em cima, e era uma cidade muito pagã, né? Muito gentílica. Então havia essa rejeição religiosa. Mas o que Jesus está dizendo é que larguem seus privilégios e me sigam. E aí? E aí bate com o texto de Paulo. O que Paulo diz em Filipenses? Paulo coloca todo o currículo dele, aí depois ele diz: abrir mão de tudo isso para seguir a Cristo. E considero como esterco para seguir a Cristo. Antes de passar para o próximo, para fazer a sua exposição, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características geográficas que nós estamos estudando. Vejam, nós temos aqui o Mar da Galileia. Gente, isso é o Mar da Galileia, né? Isso é do Google Maps e ele mostra aqui o Mar da Galileia. Não é um mar, é um lago. O Mar da Galileia é um lago imenso. E por que era chamado de lá? Só o povo da Galileia chamava isso aqui de mar. Ninguém mais. Tá? Então, quando a Bíblia chama Mar da Galileia, está chamando pelo nome popular. Não está dando uma precisão assim errada de geografia e nem ciência, né? Sei lá. Então, a gente tem aqui, ó, parece que o continente africano, né? Não lembra um pouco? O Mar da Galileia, esse é atual, essa imagem, e as cidades circunvizinhas que tem com toda essa região aqui, ó. Aqui em cima tem a nascente do Rio Jordão, ele vem daqui de cima, deságua no Mar da Galileia e desce aqui embaixo que vai lá para Jerusalém. Isso aqui é outra imagem do Mar da Galileia, ó. O Rio Jordão vindo, deságua aqui, é um mar de água doce, tá? E ele depois continua para lá. Olhando assim parece pequeno, mas ele é grande, tá? Ele é um lago grande, tanto é que o pessoal chamava de mar, tá? Deixa eu te perguntar, em relação a por chamar de mar, era por causa do nome, porque as pessoas que moravam ali não tinham acesso ao que realmente Não, eles sabiam que era tudo cercado. Eles sabiam que era tudo cercado, mas pegou o nome Mar da Galileia e eles chamavam de mar. Assim como o Mar Morto, era chamado de mar. Mas o Mar Morto é isso aqui também, praticamente. Beth, o que você falou? Olha a região em volta. Olha a agricultura. Olha o plantio. Região fértil. Região de qualidade. A água, você falou, exatamente. Aqui, pessoal, olha só, em escala aqui. O Mar da Galileia, esse laguinho aqui, e o Mar Morto aqui, ó. O Mar Morto é bem maior, né? Mas ainda assim é uma grande lagoa também. E o Rio Jordão que liga os dois. O ministério de João Batista se dava aqui, ó, entre o Mar Morto e entre o Mar da Galileia,
nesse meio termo aqui. Dizem que aproximadamente aqui nessa região que se dava o ministério de João Batista. Então ele ficava no caminho de quem ia para Galileia e de quem ia para a Judéia. Então por isso que João Batista foi tão famoso, porque quem vinha daqui conhecia ele e quem vinha daqui também conhecia ele. E aqui no meio tinha um povo de que ninguém gostava, os samaritanos, né? O povo rejeitado, né? Indo mais lá para cima, olha que as cidades que são na beira do Mar da Galileia. A gente tem Tiberíades, que foi fundada em homenagem a quem? Tibério. Magdala, daqui vem uma mulher muito importante, Maria Madalena. Genezaré, Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, aqui ó, mais afastado do Mar da Galileia, Caná, onde vai acontecer o quê? Casamento. O casamento, primeiro milagre de Jesus. Gerasa, Betsaida, tá? Essa cidade aqui, gente, de Gerasa, tem algumas traduções que ela pode ser outro nome. Aqui, ó, Gadara. Lembra dos Gadarenos? É daqui, ó. Jesus estava aqui, nesse ponto, aí pegou o barco, atravessou e foi para onde? Gadara. Aqui, ó. Onde vai, onde vai ali fazer aquela situação onde nós vamos estudar. Então, essa aqui é a Galileia, essa é a região, tá? A Galileia, pessoal, o Mar da Galileia, na verdade, ele tem de aproximadamente de norte a sul 60 quilômetros e de leste a oeste 40 quilômetros, tá bom? Essa é aproximadamente aí a extensão, tá bom? Essas aqui depois eu mostro para vocês essas outras imagens. Vamos dar então continuidade a... Eu também me lembrei se a cozinha lá embaixo está fechada. Tá sim. Acho que tá, tenho certeza que fechada. Então vamos lá, vamos continuar. A segunda parte então é Herbert agora, com sua exposição dos versículos 21 até O último versículo. 45. Então o resto do capítulo 1. Consequente até o último verso. É. Boa noite aos irmãos também presentes. Então vamos fazer a continuação daquilo que o Rogério estava dizendo a partir do verso 21. A leitura. Depois, significando um evento posterior ao que o Rogério acabou de falar, a linguagem também de Marcos é uma linguagem muito didática e muito rápida. Então a gente sempre vai ver esses depois, e foi, e indo, enfim. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, logo após esse evento de chamar os discípulos, ele foi mais para fundo de Cafarnaum e justamente no sábado, como acabamos de ler, ele foi ensinar numa sinagoga. O ensino dele ele foi diferente dos judeus, apesar de que a teoria era muito semelhante à dos fariseus. Por quê? Porque o ensino de Jesus era carregado de uma vivência diária acerca daquilo que ele ensinava. Então, ao olhar das pessoas, uma pessoa que pratica aquilo que ela ensina é muito mais tem muito mais autoridade do que alguém que não vive aquilo que está ensinando continuamente como um líder. E por isso que Marcos dá essa diferença desde já, e não como os escribas. Eu falei os fariseus, né, mas aqui escribas. Ok. Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual, né, se referindo ao endemoniado, bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Um ponto interessante
é que enquanto Jesus pregava as escrituras, né, a Tanakh, né, basicamente, perdão, do nada chegou na sinagoga um endemoniado e quis mostrar que aquele que estava ensinando não era outro a não ser o Filho de Deus, não era outro a não ser o Messias. E Jesus ainda, pelo menos nesse momento aqui, ele não estava revelando tanto de si como faria em momentos posteriores. Por isso que, e uma coisa interessante que tem que analisar também, é que os demônios sabem, ou sabiam, né, quem era Jesus antes mesmo dele se manifestar, né, como de forma pública. Eu sou o Filho de Deus, como ele disse para os chefes da sinagoga antes de ser crucificado. É um bichinho, Foi um som, é um bichinho que ficou mudando tudo isso. Então, e os demônios sabiam disso, obviamente, porque eles são conhecedores do nascimento todo glorioso de Cristo, de toda a visitação angelical. Então os demônios estão a parte de que aquele que acabara de nascer, que acabara de fazer tais coisas, está vivendo há 33 anos sem cometer algum erro contra a lei de Deus, é de fato o Messias, é de fato Deus encarnado. Eles tinham consciência completa disso e eles a cada instante do dia, ou a cada instante do seu ministério, né, da vida dele, queriam estragar a obra que Jesus estava tensionando. E uma coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que Jesus não fala com demônios, ao contrário do que muitos irmãos fazem hoje. Ou conversa, né? Conversa. E aí, Fala beleza? É, Jesus diálogo. não faz isso. A única... Eu tô bem. Me passa o WhatsApp. A única conversação que Jesus fala com os demônios é uma só vez, e logo após disso, ele expulsa o demônio. A única vez que... interromper, a única vez que Jesus teve um diálogo um pouco mais com o demônio foi com a legião. Exatamente. Desculpa, quanto? O quê? Com a legião de demônios. Não era um só demônio, mas sim vários. Exatamente, Jesus não quer conversa com o demônio, ele expulsa, interrompendo assim a anunciação demoníaca de que ele é o Filho de Deus. Uma coisa interessante é que, veja, logo após o demônio apontar Jesus como o Santo de Deus, ou seja, o Messias, Jesus manda ele se calar. Ou seja, Jesus está impedindo que o demônio continue falando e revelando a identidade dele. É o que a gente vai conhecer nos evangelhos como o segredo do Messias. O que é isso? Toda vez que alguém quer espalhar a notícia de Jesus, o que Jesus manda essas pessoas fazerem? Não contar. Isso é típico. Isso é só a primeira vez que a gente vai ver no Evangelho de Marcos. Até o final do dia a gente vai ver mais. E depois das outras a gente vai ver mais ainda. Como eu estava lendo aqui a outra passagem que vai ter isso mesmo, eu falando para não contar, daqui a pouco o cara sai. Gente! Essa fofoca, né? Essa fofoca Ele mostra que ele tem autoridade, né? Também. Sim, ele mostra que ele tem autoridade. Não só mostra, mas não era uma coisa aparente, ele tinha autoridade. Verso 27, todos se admiraram. Um ponto interessante é que todo tipo de pessoa estava na sinagoga, tanto mulher como criança, como homens, tanto leigos como conhecedores muito das escrituras. Certamente esses todos aqui não incluem os escribas, os quais não acreditaram ou duvidam ou desprezam o ensino de Cristo. Certamente, claro que devemos incluir alguns escribas que observam, né, o tal ensino, mas exclui essa classe, ou exclui parte dessa classe. O ponto é que Jesus causou muito espanto nas pessoas, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Aliás, na minha Bíblia, uma nova doutrina, não sei de vocês, mas não está o ponto de interrogação, como sendo uma pergunta, mas sim uma exclamação. No meu aparece, que ensinamento é esse? Pergunta. No meu está assim, ó, que vem a ser isto? Pergunta, uma nova doutrina, sabe? É isso. Isso nos mostra que era uma coisa totalmente nova para eles. E de fato, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Uma coisa interessante que a gente vai ver bastante na dissertação de Marcos, né, nesse evangelho, é que ele fala uma coisa e explica logo a seguir. Isso é interessante. A gente vai ver muito isso.
ele aqui no verso 27, eles perguntam: o que quer ser isto? Uma nova doutrina? Então a gente pensa: o que eles estão se referindo? Então ele logo a seguir, Marcos diz o que eles estão se referindo, né? De forma mais ampla. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele mostra, né? Nesse jogo de palavras que eu acabei de falar, ele dá uma interpretação mais ampla e vasta acerca do que estava acontecendo. Então ocorreu célebre, na minha Bíblia está dito célere, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Isso repercutiu, gente. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi qual mesmo? 1 Tessalonicenses. Carta Paulina. Eu achava que ia falar alguma coisa daqui. Não, Mas você vai dar prosseguimento mas- ao tópico agora? Vou. Mas antes de você entrar, gostaria de fazer algumas considerações para quem que eu trouxe algumas imagens, tá? Só alguns detalhes. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês em 3 coisas. Veja, a primeira coisa, um homem ali na sinagoga possuído por um espírito impuro. Sinagoga era tipo as igrejas de hoje, da época. Era onde o judeu ia para fazer exposição da palavra, discutir ali e aprender, tá? Então, tem demoniado dentro da igreja. Tem um ali. E eu pergunto a vocês, por que esse cara só se manifestou agora? Não é interessante pensar? Por que ele não havia se manifestado antes? Não responde isso. Aqui, ó. Desculpa. Maravilharam-se da sua doutrina, do seu ensinamento. Porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Exato. Não como. A mensagem de Jesus era outra. Ele ensinava verdadeiramente o que a Escritura estava dizendo. Por isso que as pessoas se maravilharam primeiro da doutrina, né? E depois do ensinamento, né? E o fato dele ter autoridade. Veja, eu até escrevi uma máxima aqui, né, no rodapé da frente. Onde há falsos ensinos, há trono de Satanás. Veja que o que Jesus está trazendo é uma doutrina nova em relação à interpretação que eles faziam das Escrituras, que era errado. Até então, Satanás estava frequentando a sinagoga e estava tudo bem. Quando Jesus chega e prega a verdadeira exposição das Escrituras, ele se manifesta e logo acusa Jesus, querendo espalhar para todos ali quem de fato era Jesus. Mostra que é a palavra que expulsa, né, com um ministro qualificado, claro, pelo Espírito Santo, e não uma voz gritando. Eu não vou gritar aqui, né? Vocês sabem Não, o que e é. mostra também o quanto é perigoso essa questão de você frequentar a igreja, estar na igreja, ouvir ou até pregar, mas não ser de fato a verdadeira palavra de Deus. E você estar enganado achando que é e não é. Por isso essa questão, né, do novo ensino, né? Porque o costume, pessoal, que eles tinham de fazer exorcismo, veja, exorcismo não é uma coisa comum na Bíblia. No Antigo Testamento, quantos exorcismos vocês lembram? Vocês conseguem lembrar de algum exorcismo no Antigo Testamento? Eu só lembro de um. Davi com Saul. Isso é o único, não tem outro. Então não era coisa comum. As pessoas que mexiam com magia na época, elas faziam exorcismos invocando até demônios superiores para expulsar o demônio inferior. Usavam objetos, usavam coisas diferentes, e até alguns judeus faziam essas práticas. Quando Jesus vem e expulsa o demônio pela autoridade da palavra, ele se espanta dizendo: que novo ensinamento é esse? Usava o demônio para poder tirar o demônio. Sim, A gente vê isso exatamente. até, essa cultura, esse pensamento filosófico, né? Esse pensamento tão centrado assim, está até mesmo nesses tempos aqui. Exato. Lembra de Jesus, de Beuzebu? Eu ia falar isso agora. O que os judeus acusaram Jesus? De expulsar demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus fala que isso não dá certo. Maior. Isso não dá certo. Porque as pessoas faziam isso na época. Invocavam divindades superiores para expulsar divindades inferiores. Isso era típico da magia na época de Jesus. E só para terminar, eu trouxe aqui imagem para vocês da sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga que Jesus frequentou. Ela, olha só que linda. Essa foi a sinagoga que Jesus pregou, né? As pilastras aqui é óbvio, cadê minha caneta? É óbvio que essas pilastras, elas vinham até essa altura, tinham um teto, o teto caiu e só sobreviveram essas pilastras principais. Cadê? Deixa eu ver aqui. Peguei mais de uma imagem. Isso. Olha, pessoal, aqui é onde as pessoas se assentavam, ó.
Sabe quem ficava sentado aqui? Mulheres e crianças. Os homens ficavam por aqui assim, ó, porque tinham prioridade, né, no acesso da palavra. Aqui no meio ficava o púlpito, onde se colocava a escritura, né? E eles ficavam por bastante tempo, né? Eram várias horas ali ouvindo e aprendendo. Então tinha esses assentos aqui, né? E tinham aqui a parte onde os homens Os escribas ficavam. ficaram onde? Aqui também. Pessoas de mais importância, né, sempre ficavam mais próximas do texto, né? E tem a questão do discipulado, né? Como é que o discípulo aprende do seu mestre? Sentado aos pés. Então os homens eles ficavam aqui, né? Porque cabia aos homens essa função, né? De ler e expor as escrituras. Então essa aqui, gente, é a sinagoga de Cafarnaum. Hoje é um centro arqueológico, né? Visitável. No dia que vocês forem, me levem para que eu possa ver e com vocês. Mas fácil o contrário, Tá né? bom? Paga a nossa passagem. Então é só pra gente ter aqui, ó, uma imagem aqui física, né? Da... Eles são tão fortes. Vai, pode continuar. Beleza, gente. Verso 29. E saindo eles da sinagoga, ao qual eles estavam, certo? Aquela ali. É isso aí. E saindo eles da sinagoga com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aqui é aquele rápido relato, mas muito importante, da cura da sogra de Pedro. Isso mostra primeiramente uma coisa. Simão, Pedro, ele tinha esposa, né? Nós vemos isso, se não me engano, Paulo fala isso em 2 Coríntios ou em 1, falando de sua autoridade, ele fala: temos direito também de levar mulher crente, assim como Cefas faz e como os outros fazem. Ele tinha esposa e, por consequente, tinha sogra, e sua sogra estava passando mal, estava com febre. E Jesus, soberanamente, com seu poder infalível, ele a cura. E as coisas voltaram ao normal a ponto de ela começar a servi-los. Interessante que ele não fala nada, né? É só a presença dele chegar e ela é curada. Exatamente. Isso mostra que todo o poder é dele. Emana dele. Tudo está sujeito a ele. Como disse, não me engano, em Efésios capítulo 3. Tudo está sujeito a ele. Agora, verso 32. À tarde daquele mesmo dia, obviamente, ao cair do sol, certamente aqui, pela formação gramatical, sugere por volta de 6 horas da noite, né? Por volta aí, onde eles consideravam como começo da noite, né? Começo da noite. É o fim do dia. É isso aí. O Da início luz, né? Da luz. Não, o início do outro dia. Para um judeu, o dia termina às 6 horas da tarde. Não, tá falando da noite, sabe? Também. Escuro. O dia para o judeu, por exemplo, hoje é dia 9 de novembro. Para o judeu, o dia 10 de novembro começa às 6 horas. Você não sabia. Começa às 6 horas. Para nós começa à meia-noite, mas para o judeu às 6 horas. Isso é importante no seu texto, porque veja só, vai ser só depois que o sol se põe que vai acontecer o quê? No dia seguinte, então, né? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Trouxeram. Fofoca. Vamos lá. Contaram. Hã? Fofoca se espalhou. Não, o que aconteceu na sinagoga se espalhou. Claro. Mas agora a pergunta, antes de você terminar a sua exposição. Por que esperaram o sol se pôr? Porque como eram enfermos, Não tem nada a ver com isso. A pessoa está doente em casa. Por que você vai esperar o sol se pôr para levar uma pessoa que está enferma, doente, para Jesus curar? Não era costume dos judeus não, de não interromper, sei lá. Não. Gente, é Era fácil. sábado. Era sábado. Era sábado. Eles estavam Eu ensinando. pensei nisso, mas tipo, eu não falei. Porque Era eles não estavam sábado. falando que Era sábado, sábado é dia de adoração, de santificação. Estavam na sinagoga. Onde é que falou Tinha que isso? terminar o Verso 21. sábado Logo no sábado. para que eles pudessem fazer algum trabalho. Inclusive, carregar uma pessoa era considerado um trabalho. Então eles não podiam fazer isso. Tá? Era sábado. Então, a partir de agora, no versículo 32, já é o É quê? outro dia. Domingo. Já é domingo. Tá? Entendi. Então, olha como é que a gente vê a transição de um dia aí no texto. Ó. Atenção nisso, isso é muito importante. Tá?
Versículo 32 já é domingo, vai. Ok. À tarde, ao cair do sol, no domingo, obviamente, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Detalhe, gente, estamos em Cafarnaum ainda. 33. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Um primeiro ponto a se destacar: quando a Bíblia está dizendo todos da cidade, não está se referindo a cada pessoa, ok? Mas de muitas pessoas da mesma cidade. Ah, mas todos ali não... Por que não representa literalmente? Bom, a Bíblia fala, né, usa mundo muitas vezes, todos muitas vezes, e se formos levar sempre ao pé da letra, sempre vamos pensar, né, que é cada um dos seres humanos do planeta. Mas essa tradução, né, essa interpretação, ela não é correta. No grego, o sentido nunca é cada ser, cada um, mas sim muitos de um mesmo ambiente. Ok? E o ministério de Jesus está prosseguimento, ele estava curando, ele estava fazendo aquilo que João Batista disse que ele faria, e a revelação progressiva de si mesmo fez as pessoas olharem, né, e perceberem que é até mais do que João estava falando, né? João não sabia tudo acerca do Filho de Deus, apesar de saber bastante. Ok, verso 35. Jesus se retira para orar. Essa parte é muito interessante. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, depois de um dia inteiro, né, depois de uma noite inteira, curando, expulsando o demônio e fazendo a obra. Saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Aqui Jesus começa a espalhar o motivo de sua vinda, né? Ele vai para outros lugares, mas o interessante é que o verso 35, fazendo transição diretamente do verso 34, não diz em momento alguma, nem mesmo em Lucas 4:42, né? Que é uma passagem semelhante a essa, né? Paralela, não diz que Jesus tirou uma soneca. Não diz que Jesus se deitou depois de ter passado uma noite inteira. Obviamente, isso está implícito, né? Mas a maioria dos teólogos tem acreditado que essa passagem aqui se refere a uma quase exaustão de Jesus. Se refere a ele não parar em sua vida ministerial e estar ali. Depois de ter feito tanto quanto ele fez, ele, depois de tudo isso, saiu para algum lugar sozinho para estar com Deus a sós, depois de estar tanto com pessoas. As duas vezes que Jesus tentou dormir, acordaram ele no barco e Pedro depois. Aí, pô, Jesus fica, pô, Sacanagem! sacanagem, duas vezes. Então Jesus saiu de Cafarnaum, ok? Outros lugares precisam ser evangelizados, vamos lá. Nessa altura, pelo menos até aqui relata, né? Só existem até agora 4 discípulos conhecidos em Marcos, ok? Se não me engano, só tem esses mesmos. Talvez tenha Natanael também, mas eu não sei se foi depois, né? Segundo o relato de Marcos, vai vir posteriormente. Beleza. Até agora só tem Pedro, seu irmão, André, Tiago e João. São os 4 primeiros. Verso 40. Dando assim fim à nossa primeira exposição. Aproximou-se dele um leproso. Note que aqui não diz onde Jesus está, mas certamente, dado ao verso 39, que diz que ele ia por toda a Galiléia, ele estava em algum lugar da Galiléia. Não tão distante assim de Cafarnaum, acreditamos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante,
desapareceu a lepra e ficou limpo. Dois pontos interessantes. Primeiramente, não é lugar de um leproso ficar. Eles ficavam geralmente isolados por conta da lepra ser contagiosa e também uma forma de impureza para o povo judeu. Então eles ficavam isolados, ok? O interessante é que certamente esse leproso ouviu, né, a notícia acerca de Cristo, ouviu a notícia acerca de Jesus, que ele curava coisas que aos olhos humanos é impossível de curar, e foi até ele. O interessante, né, e agora é o segundo ponto, é que esse leproso, ele acreditou nesse poder de Deus, como eu vou dizer, gente, essa frase que eu estou tentando falar não é tão fácil assim ser dita, mas ele acreditou nesse tão recente anunciado Jesus Cristo, desse tão recente anunciado Filho de Deus, nesse Messias, esse homem que estava pregando uma notícia. E ele rapidamente buscou e quis ser purificado, pois acreditava nele. E o interessante é ver a misericórdia de Jesus e a compaixão dele para com alguém que era tido como impuro e tido como alguém amaldiçoado. E a imagem de um leproso, ela é horrível. Não importa a roupa que você possa usar, a lepra, o pus, né, que sai, isso tudo sai pelo pano. Não importa se é seda ou se é cheiroso. Fica podre quando molha pelo pus, como molha pela podridão da lepra. Então não era uma coisa tão simples assim de se ver ou de olhar até. Mas Jesus disse que fica limpo. Interessante também a forma que o leproso ele se dirige a Jesus, né? Se quiseres, pode me purificar-me. É como se ele fique na forma de servo e falasse: se for da tua vontade, eu fico limpo. Se não for da tua vontade, eu não fico limpo. Né? A resposta de Jesus é melhor ainda, né? A vontade dele. Eu quero. Eu quero. Então, se for da tua vontade, né? A forma de servo. É interessante isso. Né? Gente, certo. É uma coisa tão maravilhosa que eu fico o dia todo falando sobre uma simples passagem. Mas vamos lá. Depois desse ato misericordioso de Jesus de curar uma pessoa que não tinha cura alguma, verso 44. E Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Aí agora entra aquele negócio que a Raeli falou. Não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Verso 25. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Primeira coisa aqui, não importa onde Jesus ia, alguém encontrava ele. Não importa se Jesus se escondia num lugar difícil de achar, existia alguém ali procurando ele. E o interessante dessa busca por Jesus é que quando alguém encontrava ele, mesmo num lugar difícil, ele nunca negava amparo. Nunca. Não há um relato em todos os evangelhos, ou até mesmo depois de sua morte, em que ele tenha negado um pedido de graça, um pedido de misericórdia, um pedido de salvação. Isso aqui é muito claro. Mas a advertência de Jesus, como o Rogério disse, pega, né, o sacrifício que Moisés estabeleceu, apresenta ao sacerdote, para que aquilo ali seja feito por você e o povo saiba que Deus fez na sua vida. E as pessoas saibam que Deus agiu em você. Você agora está puro, não é mais considerado como um maldito, não só pela classe elite, né? Pela classe dominante, os escribas, os fariseus, etc., os ensino, bem como também o povo. Você agora é livre. Jesus conhecia. Mas o cara foi fofoqueiro.
O cara contou a notícia para todos os lugares. Desculpa interromper. Mas é engraçado isso. Engraçado é que Jesus falava isso, né, para as pessoas, tá, fica quieto, tá? Não comenta nada não. Mas ele sabia que o pessoal ia comentar, entende? Mas era engraçado que em toda os milagres, né, ele ia frisar isso, esse segredo, né, dele. Jesus escondeu isso até a sua entrada triunfal de Jerusalém. Ali ele esbanjou tudo, né? Ali ele pode tirar foto mesmo que eu sou o Messias. Mas o que ele está fazendo? Veja, Jesus está pregando na Galileia. Quem manda na Galileia? Os fariseus? Herodes. Saduceus? Que Herodes? Herodes Antipas. 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 Herodes morreu há muito tempo. Herodes Antipas, né? Aquele que matou João Batista. Antipas tinha um complexo, né, com João Batista e depois criou um complexo com Jesus, porque qual era a pregação de Jesus? Jesus afirmava o quê? Ser o Messias, mas pregava o reino de Deus. Qualquer um no Império Romano que se chegasse pregando outro reino, além de Roma, seria tido como inimigo do Império. Então, quando Jesus ele diz para não contar a ninguém o que Jesus disse e não permite que os demônios digam quem ele é, Jesus está de certa forma, prezando pela sua segurança ali, a segurança dos discípulos, até que chegue o momento certo em que ele vai chegar para os seus discípulos em particular e perguntar: quem as pessoas dizem que eu sou? Lembra que a gente vai chegar até lá? E aí os discípulos vão dar o relatório. Jesus, na sua última entrada em Jerusalém, o que vai fazer? Agora o povo vai ver quem de fato eu sou. Monta num jumento, entra na cidade aclamado como rei. Né? Então veja que isso foi por um determinado momento, no início do seu ministério, mas no final depois ele parou com essa questão de ocultar o segredo do Messias, né? Mas por um motivo de segurança. E outra coisa, ninguém nunca respeitou esse segredo. Jesus dizia não, as pessoas iam lá e faziam. Né? Era como se fosse assim, ó. Eu te colei, mas não pra ninguém não, tá? Mas de certa forma, sem Jesus, de certa forma, estaria inocente, porque ele não está incentivando as pessoas a sair por aí dizendo o quê? Temos um novo rei, temos um novo líder, temos um novo César. É isso que ele está evitando que as pessoas façam, né? Mas as pessoas quando saem, qual é o foco das pessoas? No milagre. É sempre na ação, né, de Jesus. Capítulo 2, vamos agora para a nossa segunda parte da nossa análise. A gente tem agora uma série de histórias controversas que Marcos vai nos dizer. Vocês podem observar que a partir de agora são, se eu não me engano, são quatro passagens. E nessas 4 passagens Jesus ele vai quebrando paradigmas dos judeus. E a gente vai começar com o primeiro. Rafael vai falar para a gente sobre a cura do paralítico. Vamos lá, gente, boa noite aí, tá? Então vamos lá. Jesus ainda em Cafarnaum, né? Como Marcos ainda ele cita que o Everett falou algum dia depois, que ele vai pulando muito. Entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E se juntando tantos que nem mesmo junto à porta cabiam que eles anunciavam a palavra. Aqui Jesus estava na casa de alguma pessoa próxima, né, ou alguns seus discípulos, né. A gente vai ver muito isso. Às vezes Jesus entrando na casa de gente próxima ou de gente que recebe Jesus, né, ensinando, né. Jesus era como se fosse... Vocês podem falar. É que possivelmente também, né, uma hipótese que ele está em casa. Jesus na época morava em Cafarnaum. Ele também poderia estar na casa dele, né? E vieram alguns a trazer um paralítico levado por 4 homens. Tinha um paralítico e eles levavam ele numa maca, né? Não era uma maca que eles faziam de madeira, para poder levantar, né? E levaram para Jesus para socorrer. Só que ele não conseguiu se aproximar porque a casa estava muito lotada, né? E não tinha nem como eles gritar e chamar, porque como estava lotada e Jesus estava ensinando, possa ser que algumas pessoas estavam falando aí a voz que eles
poderiam ter tentado Ele chamar, mas não conseguiu Eu vi ouvir. que havia outros doentes ali também, né? É. Você imagina, você está na fila para ser curado, você vai se descer o lugar? Tá Não é? falando sujo. Né? Ela fica É... Sete anos. Não. Então, eles tiveram a ideia de ir pelo telhado da casa, né? Porque antigamente tinha aquela escada que podiam seguir e dar acesso ao telhado, né? Como era de costume da casa dos... Depois que Um a pouco gente de foi lá. na maquete, Né? Uhum. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que fazia o paralítico. Eles pegaram uma corda, alguém prestado, lá e desceram. Imagina, e Jesus está lá, está aqui, o pessoal e no meio assim, alguém desce o paralítico, né? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí, Jesus, ele nem cura nada, ele só chega para o cara e fala: os teus pecados estão perdoados, sem um paralítico dizer nada, sem ninguém dizer nada, que ele pecou. Jesus, só de olhar para o cara e já fazer aquele check-up, fala: perdoe os teus pecados. Porém, alguns escribas estavam sentados e ali abusavam em seus corações, né? Vendo aquilo, uma pessoa chegando e perdoar os pecados assim, a pessoa ficava: ué, como é que esse cara pode fazer isso? Né? Estavam conversando entre si. Como pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Já começa o pessoal, todo mundo falando, que também quando Jesus fala uma coisa, o povo fala: isso é blasfêmia, ele está blasfemando, ele não está cumprindo a lei. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí é o ponto. O pessoal provavelmente não sabia que Jesus estava fazendo isso por obra de Deus, ou poderiam saber, mas não estavam nem aí para isso, estavam com o coração duro, endurecido, e não queria aceitar, né? E na verdade, quem só pode perdoar o pecado é Deus, né? Só que como Deus estava aqui no nosso obra com Jesus, ele poderia fazer tal coisa, tal ato. Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrozava entre si, aí eu já posso ter um ponto. E Jesus, na verdade, ele poderia já estar ciente que alguém poderia meio que estar falando isso, não só por ele, mas possa estar, eu não vou dizer endemoniado, mas possa estar meio que sendo usado. É que não tem como uma pessoa chegar, falar uma palavra que uma pessoa possa estar demoniada sem o outro, como se fosse um indício, né? Porque Jesus, ele conheceu logo o Espírito, né? Por essa fala aqui que Jesus falou a pessoa que você possa ser isso, né? Me corrija se estiver errado. Vai, continua. Né? Aí e pergunta: por que pensais assim em vossos corações? Aí Jesus faz a pergunta-chave: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Jesus está dizendo: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar? E Jesus manda essa pergunta. Os sábios falam: ora, na verdade, eles poderiam até responder essa pergunta ou não responder. Não se sabe. Na verdade, foi uma pergunta retórica, né? É óbvio que é muito mais fácil você dizer para uma pessoa: Vai perdoar. os teus pecados estão perdoados, não porque eu perdoo, mas Deus perdoa. Mas assim, veja, Né? o que é mais fácil de você provar? Né? Que alguém foi perdoado ou que alguém foi curado? Pois é. Para provar que alguém foi curado, você tem que ter a prova física. Para dizer que alguém foi perdoado é só um estado de espírito. E aí? Foi uma pergunta retórica. Né? Então é bem retórico. Aí, e Jesus, numa parada, fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. Jesus aqui, ele já fala que ele tem autoridade como Filho do Homem,
mas ele tem também a autoridade de Deus perdoar os pecados e também curar. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se maravilharam e glorificavam a Deus, dizendo: jamais temos visto tal coisa. Amém. E aí, fecha. Então, é algo realmente grandioso. No capítulo 2 de Marcos, o que a gente vai ver é uma reivindicação da divindade feita por Jesus. Jesus está reivindicando o quê? Que ele é Deus, que ele é o Messias. Tanto que, quem pode perdoar pecados? Deus somente. A gente não vê ninguém no Antigo Testamento fazendo isso. Os profetas diziam o quê? Arrependam-se e Deus perdoa. Mas os profetas não chegavam, nem Elias chegou para cá e disse: os teus pecados estão perdoados. Não, isso é prerrogativa de Deus. Então o que Jesus está fazendo é pegando a prerrogativa que é de Deus e usando para si mesmo. Os judeus têm razão até de ficarem assim, né? Mas Jesus, ele vai lá. E o que é mais fácil para vocês? Perdoar ou curar? Para que vocês saibam que eu tenho poder não só para curar, mas também para perdoar, levanta e anda, filhão. O cara levantou, foi andando, e como é que fica a cara do povo? Né? Então veja, e o povo nunca vimos nada igual, e nunca vão ver de novo, tá? Pois é, vai. Uma coisa interessante. Desculpa, eu pensei que você falou pra mim. Você falou pra mim? Não, você faz comigo. Ah, tá. Então, uma coisa interessante também é que só pode perdoar pecado quando o pecado é contra tal pessoa. Se eu faço uma coisa contra uma A mulher... questão da ofensa. Exatamente. Aí ele não pode me perdoar, porque foi o menino aqui que me coisou. Já que todos os pecados são contra Deus, e Jesus é Deus, é notório, simples e óbvio que ele pode dizer: eu te perdoo. Amparado no meu sacrifício, que eu daqui a pouco vou fazer, eu perdoo você, porque o pecado é contra mim. Muito bem. Vamos agora para o segundo ponto do capítulo 2, o chamado de Levi, com a Rayane fazendo a exposição. Boa noite, pessoal. Paz de Deus a todos. Vamos lá para o texto. No verso 13, do capítulo 2, Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Esse mar era a Galileia, tá? Irmãos de Deus, vamos para a Galileia. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Uma coisa interessante que eu vou comentar aqui é de quem é esse Levi. As pessoas podem até ver a Jesus chamar Levi, mas nunca ia pensar que Levi era Mateus. O próprio Mateus, né, de Mateus, e o próprio cobrador de impostos, é a mesma pessoa. E tem um comentário bíblico aqui na NVT que explica bem sobre isso, que Levi também foi chamado de Mateus. Algumas pessoas são conhecidas por dois nomes, por exemplo, Simão, Pedro, Saulo, Paulo, Judas, Judas, filho de Tiago, Tadeu. Então, também havia tipos de cobradores. A gente vai ver em seguida qual tipo de cobrador Mateus ou Levi era. Mais tarde, na casa de Levi, verso 15, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pescadores. Pecadores, perdão. Pois eram muitos que seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Aí Jesus não tapa assim na cara do que dá uma lá, né? Então o que ele quis explicar aqui? Os fariseus, né, como eu já tinha explicado na aula passada, quem eram os fariseus, eles eram mestres da lei e eles interpretavam a participação de Jesus de uma forma que não podia aceitar ele lá, a amizade dele lá.
E Jesus, deixa eu ver aqui, coloquei. Tá, Jesus mostrou que os cobradores de impostos e pecadores tinham sido convidados a participar do reino de Deus. Então, quando Jesus deu aquela resposta aos fariseus, quando eles indagaram por que ele faz isso, ele viu que ambos podiam participar do reino dele. Não importava se era cobrador de impostos, não importava se era discípulo, que era pescadores, e ambos eram pecadores, né? Então, a gente via esse evangelho aberto, né, que era para todos, que os fariseus contradiziam muito, né, que a forma que eles ensinavam era, como falou acho que foi na passagem do Lebert, era uma forma totalmente diferente. Então aqui ele estava ensinando que o evangelho de Deus não é só para fariseus, não é só para os pescadores, os pecadores, eram para todos, né. Aqui, vamos lá. Até mesmo os gentios são convidados a participar do reino. Jesus respondeu aos seus adversários com um conhecido provérbio, comparando-se a um médico e os pecadores a doentes. A salvação é para os que sabem que são pecadores, não para os que se consideram justos. Então, foi um tapa na cara deles, né? Porque eles se consideravam certos bambambãs. Mas eles eram, realmente, eles necessitavam do mesmo Jesus que aqueles pecadores necessitavam. E ele quis comparar, né, que eles eram doentes que precisavam dele. Eu achei muito interessante. E que tipo de cobrador de impostos era Levi, o Mateus? Havia dois tipos de cobradores de impostos. O que coletavam os impostos sobre renda e propriedades e o que coletavam taxas comerciais e alfandegárias. E esse era Levi, né? Eu estava tomando só Levi, mas Mateus. Então ele cobrava taxas comerciais e alfandegárias. Então, uma coisa que indaga muita gente em relação a isso, porque todo mundo sabe que o povo não gostava, né, de cobradores de impostos. Até hoje ninguém gosta. Até hoje ninguém gosta da conta de luz chegando na nossa casa. Mas isso era uma coisa que eles odiavam, né? Porque eles não só cobraram o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali é que eles não só cobravam o que era de direito de comércio, mas eles sim. Como é que se fala a palavra? Meu Deus do céu. Eles exploravam, esqueci essa palavra. Eles exploravam o povo, né? Então, esse era um dos motivos por qual eles não queriam, né? Nem os discípulos queriam que os fariseus entrassem no reino de Deus, nem os fariseus queriam que os discípulos entrassem. Então, foi aí que Jesus foi e falou isso. Eu creio que não foi só um tapa na cara dos fariseus, mas também dos discípulos, por terem esse ódio por eles, né? Mas que também ambos careciam da palavra de Deus, careciam do Messias, e que eles sim, mediante a ele, né, teriam acesso. Muito bom. A relação dos judeus com os publicanos eram horríveis, né, gente? Quando a gente estudou o período testamentário, a gente viu que quando os romanos dominaram a Judéia e tornaram a Judéia uma província procuratorial, eles estipularam uma classe na Judéia chamada de publicanos, né? Que foi traduzido para nós como publicanos. E os publicanos, eles são os cobradores de impostos, e vocês podem observar que nos evangelhos eles são associados com pecadores. O que é ser um publicano? É ser um pecador. Porque o que eles faziam? Ao invés de eles cobrarem a taxa devida, às vezes extorquiam as pessoas, cobravam muito mais, né? E quem eram publicanos? Eram romanos? Eram brasileiros. Eram judeus? Eram brasileiros? Eram gregos? Não, eram judeus. Olha a cabeça dos romanos. Os romanos sabiam que os judeus já odiavam eles. Então, em vez de colocar romanos para cobrar impostos dos judeus, ele pega os judeus para cobrar impostos do próprio povo. Além de considerados pecadores, os publicanos eram considerados traidores, porque eles trabalhavam a serviço de Roma. Eles tiravam do próprio povo para dar para aquele povo que subjugava o seu próprio povo.
Então veja que a relação não era fácil ser um publicano, né? Então a gente vê dois publicanos muito famosos na Bíblia, o primeiro é Levi, o outro vai ser Zaqueu, que vão ter relacionamentos muito ruins com as pessoas, né? Zaqueu mais detalhadamente depois no Evangelho de Lucas a gente vai ver, né? Mas veja como é complicado essa relação, e Jesus está chamando esse povo, que é um povo menosprezado, é um povo descriminalizado, pregando arrependimento. Gente, Jesus comia com pecadores, Jesus se assentava, mas Jesus pregava o arrependimento para esses pecadores, tá? Só vou te passar. Eu falei, ele mencionava que ambos careciam. E eles estão dizendo exatamente. Jesus está sentado ali com Levi na casa dele, com outro, dizendo que eles são um bando de doentes. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu sou um médico cuida de pessoas doentes. Esse povo aqui está doente. E qual é a doença desse povo? Corrupção, mentira, usura. Eles são pecadores. E eu venho aqui para mudar. É diferente desse Jesus esquerdista que é pintado hoje, que é um Jesus que apoia prostituição, que apoia aborto, que apoia crianças sendo sexualizadas. Não, Jesus ama e aceita todo mundo. Jesus os chama, mas os chama para arrependimento, queridos. Então, não vem com esse discurso de que Jesus é amigo dos pecadores, porque não é isso que Marcos está querendo nos dizer. Incentivar o pecado. Jesus nunca incentiva o pecado. Então, essa questão de nós se aproximarmos de certa classe de pessoas com esse discurso de que Jesus era amigo dos pecadores, tudo bem, você pode até se aproximar, mas você tem dado testemunho para essas pessoas? Você tem se associado ao ponto de se assemelhar com elas ou ser diferente no meio delas? Porque Jesus era diferente no meio dos pecadores e por isso influenciava os pecadores a mudar e não se semelhar e ser a mesma coisa. E está ali pela desculpa, não do Salmo 1, mas de Marcos 2:13. Uma passagem também que lembra isso é em relação a luz e as trevas, né? Exatamente. A gente, nossa missão é dar testemunho, né? E deixa o Espírito Santo convencer. Vamos para a última parte então da aula de hoje. Nós temos 2 pontos, que é a discussão sobre o jejum e a discussão sobre o sábado. Para não sobrecarregar muito, eu vou falar sobre a primeira parte e você fala sobre Só a última. uma breve comentário Sim, rapidinho sim. sobre o negócio. O pastor José Marbessa falou uma frase sensacional. Ele falou o seguinte: se Jesus não se assentasse para comer com pecadores, ele passaria toda a vida comendo sozinho. Pronto. Perfeito. Resume perfeitamente o que nós acabamos de ver. Vamos lá, gente. Marcos 2:18 ao 22. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, ou como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam quando festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria com a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Basicamente, o que Jesus está querendo dizer aqui? Vejam, o jejum, a prática do jejum era muito comum, né? O jejum, ele, pelos judeus, por lei, eles deviam ser feito uma vez por ano, que era no dia do perdão, no dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, então, por lei, ele tinha que fazer uma vez por ano. Mas aí a tradição colocou vários costumes de jejum, como jejum no luto, jejum para petição, jejum para santificação, né? Coisas que veio como costume. A tradição diz que os fariseus, em particular, jejuavam 3 dias por semana. Dois na verdade. Duas vezes na semana. Isso está em Lucas 18:12. Eles jejuavam as segundas e as quintas. Eram 2 dias na semana. Tá? Lucas 18:12 diz isso na oração dos fariseus. Quando ele diz: eu jejuo 2 vezes na semana. Enquanto o publicano está lá orando também. Jesus usa isso por palavra. Exatamente. E aí, veja que era comum. E eles perguntavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Veja,
O jejum, ele serve para que o ser humano se aproxime de Deus intimamente através de uma mortificação física, né? Através da mortificação de algo que é prazeroso, que dá prazer, no caso o alimento. Se Deus já estava encarnado com os discípulos, qual é o sentido de jejuar com Jesus ali? Nenhum. Então o que Jesus está dizendo aqui é, mais uma vez, usando a prerrogativa da divindade para ele. Eles não precisam jejuar porque eles já estão com Deus. Eles já estão comigo. Ou as pessoas da festa, os convidados, não jejuam enquanto o noivo está na festa. Vamos lembrar que o casamento judaico durava 7 dias. Durante um casamento ninguém jejua, gente. É comilança todo dia. Agora, quando o noivo vai embora e o casamento acaba, aí vem a época para você fazer um jejum. Então Jesus está dizendo que ele é o noivo, e aí Deus, em muitas das vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é personificado, né, com o noivo, com o marido. A gente vê isso no livro de Oséias. E Jesus está dizendo, eles estão com o noivo, eles não podem jejuar, né? Não faz sentido. Agora, quando o noivo for tirado, e vai chegar o dia do noivo ser tirado, ele já a primeira menção de Jesus à sua morte, Marcos 2:20, primeira menção no Evangelho de Marcos, Jesus faz de sua morte, é que eles vão precisar jejuar. Bom, mais tarde, no episódio, os discípulos vão se queixar de Jesus, né, porque que não conseguem expulsar certas cartas de demônios, e Jesus vai dizer que só é possível através de jejum e oração. Eles não jejuavam e não oravam, porque o próprio Deus estava ali com eles, mas depois, através do jejum e da oração e o poder do Espírito Santo, obviamente, eles vão estar fazendo essa ação. Último ponto da aula, o Everest vai falar agora sobre a discussão do sábado, a partir do versículo 23. Contigo, Everest, 10 minutinhos. Agora, tio. Verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Até aí no momento. Obviamente, gente, o que são as searas? São tipos de campos, tá? Para colheita, basicamente. Tinha muito disso na Galileia, por ser uma área muito propícia para agricultura, para colheita, para plantio, para colheita, por ser perto da água também, do Mar da Galileia. Então tinha muito disso. Isso aqui é muito comum na Galileia, caso nesse tempo. E com os discípulos Jesus estava, né, depois disso aqui, que Rogério falou, ele estava caminhando e aconteceu, talvez ocasionalmente, né, de colher espigas, talvez fome, talvez outro motivo, mas fizeram. O interessante, né, que eu acabo de falar em relação a ser um campo, a ser uma coisa aberta, é que é tão aberto, uma coisa tão visível a todos, que os fariseus viram essa ocasião de discípulos pegando um alimento, né, colhendo espigas. E eles viram isso como um tipo de trabalho que não era para ser feito aos sábados, que era o dia ali. Verso 24. Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Essa é o inquirimento, né, a pergunta dos fariseus para Jesus em relação aos discípulos. A resposta de Jesus é fantástica. A resposta de Jesus é maravilhosa. Verso 25. Mas ele lhes respondeu: nunca leram o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos pecadores. E deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, essa parte que acrescentou eu já vou dizer já. Mas até aqui, Jesus responde a pergunta dos fariseus com outra pergunta. E a pergunta dele é... Então, deixa eu dar um contexto para essa pergunta aqui. Os judeus, principalmente os fariseus, consideravam em Davi um grande exemplo.
E também Abraão, né? Os patriarcas. Jesus usar os patriarcas para confrontar a doutrina que eles acreditaram era um tapa na cara, como a Reni disse, enorme. Porque eles estavam sendo confrontados justamente sobre aquilo que eles conheciam tão bem, mas que era terrivelmente contrário àquilo que eles estavam pregando. Ok? Jesus pergunta, ué, vocês nunca leram? Né? Jesus sempre faz isso. Esses fariseus, eles geralmente são conhecidos como os mais instruídos, ou um dos mais. Jesus falar nunca lestes é uma ironia tremenda contra os fariseus. E o exemplo que Jesus usa, né, é o de Davi. Quando Davi, juntamente com os seus soldados, entra e come os pães da proposição. O interessante é que diante da lei, a passagem, o que Jesus está dizendo, não é tornando impecável a atitude de Davi. Por quê? Por lei, Deus seria complacente ao pecado se, despermitindo lá na lei tal ação, né? Ou seja, não pode, não ser sacerdote, comer pão. O pão da proposição não pode. Então Deus estaria descontinuando, cortando no meio aquilo que ele antes falou. Davi realmente errou. Davi realmente não fez corretamente. Ok, mas então qual o propósito de Jesus no exemplo de Davi? Sendo que Davi certamente aqui não fez uma coisa tão certa assim. Jesus está mostrando nesses versos que eu vou também ler, né, aquele acrescentar, a misericórdia de Deus. E dizer que essa visão dos fariseus era demasiada exagerada. Era uma visão que, primeiramente, nem mesmo é a visão que a Escritura propõe. Ele vai dizer qual é a visão correta agora. Acerca do sábado, do porquê Deus criou o sábado, de como ele deve ser vivido, no caso, como o dia do Senhor, né? E acrescentou no verso 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus está legitimando o viver o sábado para a glória de Deus, sendo não comendo nada ou sendo colhendo os fios para comer. E ele mostra que guardar o sábado não é apenas ficar sentado sem fazer nada, apenas assim, repetindo o tetagrama, né? Ou falando Yavé. Ele está mostrando que viver o sábado legitimamente é saber que Deus preparou tal dia para que você o dedique a Ele de uma forma mais inteira. Não que os outros dias não sejam assim, obviamente. Ele, claro, fala outras coisas, mas ele mostra a misericórdia de Deus, ele mostra o propósito do sábado, e assim damos encerramento ao capítulo 2. Muito bom. Eu só queria apontar um último comentário acerca do sábado. Essa questão foi muito bem explicada pelo Ebert, né? Jesus está usando a própria Escritura para confrontar aqueles que eram conhecedores da Escritura, né? Que é o caso de Davi. O que Jesus está querendo dizer aqui é que existem princípios mais profundos a serem observados em algumas leis, por exemplo, na lei do sábado, né? Em outra ocasião vão criticar Jesus dizendo o seguinte: por que você cura no sábado? E eles perguntam, se o boi de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão esperar o domingo para tirar o boi do buraco? Né? Eu acho que seria até um absurdo fazer isso, né? Se trata de uma necessidade, se trata de um princípio. Então, o princípio de salvar uma vida, aqui seja até de um boi, é superior a um princípio de você guardar um dia. E quando Jesus reivindica o sábado para ele mesmo, o que ele está querendo dizer? Veja, ele está falando de criação e reivindicação. O sábado foi feito por causa do homem. Isso até na ordem da criação. Em que dia o homem foi criado, gente? Quarto dia? Gênesis. Sexto Vamos dia. ter que voltar. Sexto dia é sexta-feira, tá? Sexto dia. Depois que o homem foi criado, e aí tanto o homem como a mulher também foi criada no sexto dia, apesar de ter um detalhe depois da Gênesis,
Deus cria o quê? O sábado. O que Deus faz no sábado? Descansou. Descansa, para dizer que o homem que esse dia vai ser para ele. Ou seja, o sábado é sujeito ao homem que foi criado antes dele e não o homem sujeito ao sábado. Beleza. Se o sábado fosse superior ao homem, teria sido criado antes do homem. Mas o homem foi criado primeiro sexta e o sábado é criado depois para servir ao homem. Por isso ele diz: o filho do homem, eu, até no sábado sou o Senhor. Ou seja, eu mando até no sábado. Então, se eu disser que eles podem colher, porque eles podem. Porque eu tenho base teológica e escriturística para provar que eu estou certo. Isso é Jesus, tá? Estou parafraseando aqui Jesus para dizer isso, tá? E um outro fato interessante é que essa expressão filho do homem também tem um sentido da humanidade. O homem é senhor do sábado no sentido de que o homem faz do sábado, usa o sábado como ele quer. Paulo ele vai dizer lá em sua carta aos Romanos, né? Existe o que guarda, guarda para o Senhor. O que não guarda, também não faz para o Senhor. E da mesma forma Deus é glorificado, tá? Então, nessa questão aqui, está muito bem explicada, muito bem enxuta. E seja o sábado, seja o domingo, seja a segunda, todo dia, é o dia que nos fez o Senhor. Eu só ia falar que lá em Deuteronômio, se eu não me engano, em Deuteronômio, quando Deus dá as leis, né, e para Moisés, o motivo pelo qual ele fala para as pessoas terem um sábado como algo, sabe, para observar, é justamente isso que você acabou de falar. Ele fala assim: sábado descansarás. Ok. Aí ele fala assim: por quê? O Senhor teu Deus fez a terra, o céu e todas as coisas que vocês veem. Não sei que. Se não me engano, ele fala em 6 dias, mas no 7º ele descansou, dando por motivo o descanso dos homens, né? Com também o descanso do Senhor de terminar as suas obras e sabe? Com certeza. Então, pessoal, nós agradecemos aqui a presença de cada um de vocês. Você que está nos assistindo, se curtiu a nossa aula, deixa o like aqui, é importante. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixe seu comentário também, sua avaliação escrita sobre a aula de hoje. Não é só no chat não, deixa um comentário separado lá também depois abaixo do vídeo. Não esquece de aproveitar os outros vídeos que a gente tem de Antigo Testamento, período intertestamentário. A gente tem um curso completo aí disponível. E aqui no link da descrição do vídeo tem aí o link da nossa página no Instagram. Fazemos lives, divulgamos coisas muito bacanas lá também. Não deixa de acompanhar, tá? Pessoal, vejo vocês semana que vem. Marcos 3 e 4 vai ser a aula de semana que vem. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer e te louvar por mais essa oportunidade que o Senhor nos garantiu. Muito obrigado pela exposição de tuas escrituras, mediada pela revelação do teu Espírito Santo. Permanece conosco sempre e nos concede oportunidades de estar aqui meditando na tua palavra. Abençoa a todos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.